quando eu li toda a sua história, eu falei, gente, isso é uma pura inspiração para essas pessoas que chegam cheias de receios aqui. Vamos falar sobre tudo isso e abrir a visão, abrir aí, né, essa consciência sobre as inúmeras possibilidades que envolvem a nossa vida. E muitas vezes, por receio, por medo, nós acabamos nos limitando a uma única trajetória, a uma única jornada, né? Eu gosto muito de falar sobre maratonas, eu sou apaixonada por corrida e por maratona, e eu falo que cada treino, cada percurso tem a sua própria experiência, né? Por que que muitas vezes a gente fica desejando querer sempre viver o mesmo trajeto, o mesmo percurso, né, o mesmo caminho? Isso não existe. Então, você é a prova viva de que isso não existe, eu posso garantir. Eu vi que em toda a sua história, você começa contando que você iniciou na vida profissional aos 10 anos de idade. Como é que foi isso? Numa época que nem tinha jovem aprendiz. É verdade. Eu tinha 10 anos de idade, aí meu padrasto, né, minha mãe tinha separado, aí meu padrasto chegou para mim e falou: Alexandre, você está um ano atrasado. Aí eu falei: como assim? Eu nunca repeti de ano. Ele falou: não é isso. Quando eu tinha 9, eu já estava trabalhando. Você deveria começar a trabalhar. E não era nem por uma questão especificamente familiar que a gente Ok. precisasse, mas aquilo era um valor moral para ele. Ele era descendente de imigrantes espanhóis e trabalhar era a vida dos imigrantes. Né? Ele nasceu, né? Ele era nascido em 1930, né? Então eles vieram da Espanha, fugindo de guerra, essa é a realidade dos imigrantes europeus que vieram para cá no início do século XX, né? E eu fui trabalhar, não que a família precisasse, na acepção do termo, mas porque era correto trabalhar. Era assim que se construía uma sociedade, famílias, homens, né? E eu O fui trabalho trabalhar muito. dignifica. E o trabalho É, dignifica, esse era um valor ético para aquela geração, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo e comecei a trabalhar assim, lavando banheiro no escritório, ainda que pudesse fazer coisas para o escritório, eu comecei por baixo. E, e vejo que isso ajudou a moldar um pouco o caráter. Algumas coisas para o bem, algumas coisas talvez eu revisse, já não faço com os meus filhos. Não teria sentido talvez eu abreviar um pouco da infância hoje dos meus filhos, mas esse ethos do trabalhar, do construir sua própria trajetória, entendeu? De que o trabalho, isto é bacana também, né? Então, eu comecei muito cedo e talvez um pouco das minhas muitas encarnações profissionais venha do fato de que eu comecei muito cedo. E você tocou num ponto que essa coisa de você mudar a trajetória e profissão, que eu acho que será o desenho, não é nem será uma possibilidade. Eu diria que vai ser quase que uma necessidade reencarnar profissionalmente, porque o mundo está mudando, profissões estão se reconfigurando ou desaparecendo, ou a gente se descobre infeliz numa escolha que você fez 20 anos lá atrás, você não precisa ficar algemado nisso para o resto da vida, né? A escolha da profissão sempre foi um certo fardo, porque ela ocorre ali por 15, 16, 17, quando você é uma bomba de hormônio, mais hormônio que neurônio, não tem ainda muita vivência das coisas. Você é criança e as pessoas começam, o que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? Já tem essa pressão. E você não tem condições de dizer o que eu quero fazer para o resto da minha vida aos 16 anos de idade, aos 17. Isto piora, porque a gente vive num mundo de muito mais possibilidades. E a escolha gera angústia. Um camponês da Idade Média não tinha angústia profissional. Ele seria camponês como o pai, o avô, o tetaravô, né? Um artesão da Idade Média seria artesão, como toda a linhagem de antepassados dele foi. E agora a gente tem tantas opções que a gente fica perdido e sempre com aquele questionamento: será que eu fiz a opção certa? E se eu fosse psicólogo ao invés de engenheiro? Se eu tivesse seguido a carreira de músico, né? Então, é de fato, mas se minha trajetória é possível sim mudar. Você pode até eventualmente achar logo aos 16 uma profissão que você se apaixona e exercê-la até o final da sua vida e tá tudo bem. E você pode mudar, migrar e tá tudo bem também, porque você é senhor da sua vida, com os ônus e bônus das suas escolhas. com certeza. E aí eu me vi muito, né, um pouco nessa história. Eu fui sempre muito precoce também. Eu trabalhava com Ah, minha mãe tinha uma loja, e eu com 11, 12 anos já ajudava muito na loja, fazia embrulhos, os pacotes dos presentes de Natal, ajudava o Papai Noel na loja e tudo isso. Mas aí quando chegou nos meus 16 anos eu me casei.
E né? aí, Alexandre, eu ouvi uma história. Você precisa de um trabalho estável. E trabalho estável é trabalho de quem é concursado. Então você precisa estudar para se tornar uma pessoa concursada. E você precisa passar no concurso do Banco do Brasil. E eu me lembro que eu comecei com 16 anos a estudar, porque o meu sonho era entrar no concurso do Banco do Brasil. E a maior lamentação da minha vida foi que o concurso abriu quando eu tinha 17 anos e eu não podia prestar. E aí, quando eu fiz 18, tinha um monte de gente esperando para se recolocar no Banco do Brasil e não abriu. Eu falava, perdi a grande chance da minha vida, eu perdi a grande chance da minha vida. Quando eu vi que você, logo no início de carreira, foi concursado do Banco do Brasil, eu falei, nossa, eu conheço essa história, né? E aí, só que eu fiquei pensando o seguinte, né? Pelo que você conta, você trabalhou por um período e resolveu se desligar. Eu fiquei imaginando a coragem para isso. Porque os nossos pais, né, minha sogra, meu sogro, meu pai, minha mãe, eles tinham que trabalho estável era para a vida inteira e que se você tivesse uma oportunidade como essa, você jamais poderia abrir mão disso. E aí eu fiquei pensando, graças a Deus que eu não tive que passar por isso, porque eu não sei se eu tenho coragem de falar para meu pai, não quero mais, né? Nossa, seria assim, ó, o fim dos tempos. E aí, como foi para você isso, né? Assim, dizer, não quero mais Pois, um trabalho estável na era do trabalho estável. pois é, porque eu entro na maioridade, né, 18, 19 anos, bem no finalzinho dos anos 80 para o início dos anos 90. E qual que Sim. era o contexto? Crise terrível, os economistas chamam a década de 80 de década perdida, foi uma década com baixo crescimento e muita inflação. Inflação, a gente tinha certeza que o Brasil tinha dado errado, né? Era um plano econômico atrás do outro, nem engenheiros conseguiam emprego, enfim, era muito difícil mesmo. Então, era uma certa desesperança de que o Brasil não tinha dado certo. Tanto que um plano que eu me lembro que, acho que na época do governo Sarney, era tem que dar certo. Tipo assim, ou dar certo, não vai ter mais jeito, e não deu certo. Né? Então, assim, esse era o contexto. Você tá falando, pelo amor de Deus, era tanta instabilidade que os pais, na boa fé, falaram, pelo amor de Deus, arruma estabilidade, arruma emprego público. E Banco do Brasil pagava relativamente bem, com o padrão da época. E minha mãe falou, faça concurso público, meu filho, tem estabilidade, tem plano de saúde, você não é demitido, vai ganhar aposentadoria integral, né? E eu fiz concurso público, passei no concurso público, eu passei, devia ter 20 anos, 21. Passei no concurso público, entrei, assumi, 3 anos depois eu pedi demissão. Nossa, Eu imagina descobri que sua eu, mãe. uma pessoa, não, mãe, amigo, falei, você é doido, você tá maluco, você passou e vai jogar. E eu tava começando a acender, eu tinha uma carreira promissora, me parece, a julgar pelos 3 anos que eu fiquei. E vou dizer, não é nem que eu fosse infeliz, eu estava tão infeliz, caramba. Não, eu atendia cliente, via, eu tinha, mas eu me sentia assim meio sufocado, parecia que era um caixote corporal, eu precisava voar, entendeu? Eu precisava sair. E eu tinha começado a empreender. Eu tocava no banco, fazia faculdade, olha que loucura. Fazia faculdade, eu tocava no banco, fazia faculdade de direito, que fazia parte do pacote que minha mãe falou, direito abre um leque de possibilidades, Nossa, de gente, carreiras, de eu concurso. também, eu também. Eu fiz direito e fiz direito mesmo. Passei, fui orador da turma, né? E olha que legal, eu não queria ser orador da turma. Estou falando como às vezes a gente não enxerga os nossos talentos, né? Hoje eu sou palestrante. E eu não queria ser orador da turma. Alguns se inscreveram e eu não me inscrevi. E ele falou: pessoal, vamos fazer amanhã, sexta-feira, sei lá quando, uma votação para ver quem vai. E aí, no fim, quando chega no dia, chega 60% da sala e fala: desculpa, mas a gente quer o Alexandre. Eu falo, não, putz, cara, já cheio de coisa, cheio de projetos já. Não, arruma esse encrenca. Não, a gente quer que você é engraçado, você não sei o que lá, você é articulado, você gesticula, você é mais legal se você. Putz, no fim eu virei orador. Eu não tinha visto essa verve do falar, e eles tinham visto. E 20 anos depois, eu tenho uma carreira de palestrante e falo, gente, olha só como já estava semente ali. Fiz, passei no concurso do OAB, entrei no banco, e já tinha montado a empresa de marketing, essa que eu tenho até hoje, né? Uma empresa de marketing, comunicação e pesquisas, né? E aí eu resolvi sair para empreender. E as pessoas falam, Alexandre, você vai largar a estabilidade, o emprego que todo mundo quer, que foi.
todo mundo queria, você fez, não faça isso, você tem estabilidade, tem plano de saúde, etc e tal. E as pessoas falam, você vai comer o pão que o diabo amassou, você vai ter instabilidade. Pedi demissão, sabe o que aconteceu? Comi o pão que o diabo amassou, tive instabilidade. Entendeu Mas que é ser falou, empreendedor? eu estou aqui, não me arrependo. Tem dias, a gente precisa ser honesto, tem dias que eu falo, ai meu Deus, se eu fosse no banco, acho que eu já estava até aposentado. Mas, assim, na maior parte dos 365 dias do ano, eu tenho certeza que foi uma decisão correta, embora a gente. Isso é o peso da decisão. Você nunca vai ter, de antemão, uma simulação de realidade. Essa é a realidade A, essa é a realidade B. Aí você vai lá na frente e olha, tipo, de volta ao futuro. Ah, acho que eu vou gostar, deixa eu voltar lá para trás. Você tem que ser adulto e assumir as consequências das decisões que você tomou. E eu acho, a despeito disso tudo, que foi entre ganhos e perdas, a opção melhor que mais combina e combinava com o que eu queria ser, com o meu estilo de vida e com a minha vontade de empreender. Mas eu fiz direito e não exerci a carreira de direito, entendeu? Mas eu entrei no Banco do Brasil e saí do Banco do Brasil. E a Olha, eu empresa não entrei. que eu resolvi montar, eu tenho ela até hoje, 32 anos. Olha que massa. Eu não entrei no Banco do Brasil porque eu não tive oportunidade, mas eu agradeço tanto a Deus porque eu acho que não. Meu sogro, ele fez carreira, ele aposentou no Banco do Brasil. Olha só. Então, a família olhava e falava assim: olha, estudou todos os filhos, conseguiu dar uma boa vida. É como É. você precisa conseguir essa oportunidade, né? E imagine, e assim, e no final das contas, quando eu fiz 18 anos, eu fui contratada pelo Nacional. E aí eu Olha, passei pelo nacional, todas as fases nacional, garota nacional, recepcionista racional, nacional. Depois eu fui caixa, depois eu fui assessora de gerência. Aí o Unibanco comprou o nacional, eu fui montar o Banco Um, que foi o primeiro banco virtual. nossa! Trabalhei no Banco Um, trabalhei no atendimento ao cliente, trabalhei na criação de toda a estruturação de perfil de cliente e aprendi tanto, Uau! Alexandre. Você foi Aprendi muito mais muito. bancária que eu. Fui mais bancária, porque eu fui dos Muito mais. 18 aos vinte e Você, três. Fui você cinco fez um anos. ciclo longo ali dentro, né? 3 anos e pouco, é. Você foi quase o dobro do que eu. E eu acho que foi o período que eu mais aprendi na vida. Aprendi a me relacionar com todo tipo de público, com todo tipo de pessoa, olhar valor para todas as pessoas, entender o Sim, quanto elas contribuem para o nosso desenvolvimento, o quanto é fundamental esse contato, o quanto é fundamental aprender a conversar com cada uma. E nesse período, né, não existia atendimento telefônico. E eu criei o Nacional Online, e depois eu criei o Unibanco 30 Horas, e depois eu criei o Banco Virtual, que foi o Banco Um, que hoje a gente tem vários bancos aí, mas na época não existia banco virtual, né? sim. E no começo todo mundo falava assim: nossa, você vai ser telefonista. E eu falava: não, tem uma oportunidade diferente. Então eu fui aprender a comunicar dentro do mercado financeiro. Eu fui aprender o que Olha era que legal. comunicação, o que era ouvir, né? O que era escuta, enfim, tudo isso lá no banco. E aí, com 23 anos, eu precisei pedir demissão. Eu fiquei grávida de gêmeas. E as minhas filhas nasceram Uau! de Que 6 meses de desafio. Eu tenho gestação. dois, mas um intervalo de uma vez não deve ser fácil. E aí, elas nasceram de 6 meses de gestação e foi uma longa jornada, que quem me conhece sabe disso. E aí, elas precisavam de mim. A gente, nessa época, não Compreendo. existia nenhuma gestação que foi interrompida no sexto mês e que teve sucesso. E o médico Uau. falava: o prognóstico nem existe. Né? Então foi assim realmente muito desafiador. E aí a gente passou por todo um processo dentro do hospital de recuperação. E quando elas saíram, eu entendi que elas precisavam desse ano comigo, né? E aí eu passei um ano. E quando elas fizeram um ano que elas foram para a escolinha, e Deus é tão bom que elas não tinham mais sequela nenhuma e elas foram se desenvolvendo, aí não tinha mais como voltar para o mercado financeiro. Até porque eu tinha uma estrutura com duas crianças, sem família em São Paulo e tudo isso. Eu acabei indo para a construtora do meu marido. E fiquei mais 5 anos na construtora do meu marido, sendo diretora financeira da construtora do meu marido. E fazendo trabalho voluntário como coaching, atendendo em pastoral, fazendo trabalho voluntário, porque eu tinha esse receio de como seria essa transição. Como seria trabalhar com terapias que ninguém ainda entendia muito bem como era. Então eu passei 5 anos cozinhando todo esse processo até o dia que eu tive a coragem de falar: não, hoje eu ponho um ponto final e eu vou fazer realmente o que eu acredito que eu preciso fazer. Mas quando eu vi todas as suas histórias, eu falei, nossa, eu levei 5 anos pensando. Ele assim, clica, vai para um, clica, vai para o outro, né? Muito interessante.